eterna. Está lá em 1 João 5,11. Então aqui nós vemos, amado, que o selo dessa aliança é o próprio Jesus, a própria árvore da vida, que onde Adão poderia ter comido, mas preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore está lá, nós vamos comer dela. Então a aliança, essa aliança de Deus, o propósito dela, vamos repetir, é o relacionamento. Deus quer intimidade. Deus quer trabalhar no meu caráter. Restaurar o domínio. Que eu seja fecundo. Que eu tenha vida eterna. Através da fé e da obediência. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E os obedientes somente é que vão herdar o reino de Deus. Não há lugar para rebelde. Ok? Essa é a aliança do Jardim do Éden. Agora nós vamos ver a aliança de Adão, com Adão. Deus fez ali no Éden, deu tudo ali para o homem, né, antes do pecado. Deus fez essa aliança antes do pecado. Mas aí entra o pecado. E vamos ver o que Deus vai fazer agora. Deus expressou toda a sua aliança para o Adão, mostrou tudo. Deus avisou, alertou Adão, vigia, guarda. Mas Adão não atentou à palavra de Deus, porque ele foi se acomodando, foi acostumando ali. Todo dia talvez ele achava a mesma coisa, né? Começou a virar rotina, começou a achar igual todos os dias na vida ali. E ele esqueceu, só tinha paz, não tinha nada mais para fazer. E ele procrastinou. É uma palavra. É uma palavra, irmãos. Ele não prestou atenção, ele descuidou, ele foi relaxado com a ordem de Deus. Ele descuidou da ordem de Deus. Acorda, Márcio. Márcio. E ele foi procrastino, ele foi relaxado. Ele foi relaxado com a palavra de Deus, a ordem de Deus. E por isso ele não vigiou e deu lugar a Satanás. Qual foi o resultado dessa queda? Quebrou o relacionamento da aliança. Essa queda, as consequências dela foi quebrou o relacionamento da aliança, teve o caráter corrompido, o domínio foi perdido, a sua descendência ficou no domínio do pecado e da morte. Tudo aquilo que Deus colocou diante do Éden para o Adão, quando Adão pecou, foi tudo feito ao contrário. Tudo aquilo naquela aliança foi feito ao contrário. Né? Deus mandou o homem, queria que o homem tivesse relacionamento, a primeira coisa foi quebrar o relacionamento. Depois teve o seu domínio perdido. A descendência de Adão ficou toda debaixo do pecado e da morte. Mas Deus veio em graça ao homem caído para restaurá-lo. A comunhão da aliança. A aliança adâmica é o princípio das alianças de redenção. A primeira aliança que Deus fez com o Adão era uma aliança para a eternidade. Era uma aliança que era para ser até hoje. Se Adão não tivesse desobedecido, nós estaríamos hoje no Éden junto com ele. Todos nós. Vivos. Adão estaria vivo, Noé estaria vivo, Davi estaria vivo. Já pensou? Nós estaríamos tudo no Éden com ele. Mas, como ele resolveu ir para outro caminho, nós estamos aqui hoje. Né? Por isso que o pastor Mimura sempre fala, tem que perdoar Adão, senão vocês não vão para o céu, não. Quem não perdoar Adão, eu sei que já está lá no céu.
pelas várias pessoas que têm experiência, que vai para o céu, já conversou com Adão lá. Adão chegou lá, e se você não perdoar Adão, você não vai para o céu, não. Então nós temos que perdoar Adão. Então ali a partir de Adão, Deus começa a fazer aliança com o homem com o propósito da redenção do homem. Toda aliança que Deus fez a partir de Adão tinha a finalidade o quê? Da redenção da humanidade, porque Deus sabia que o pecado ia se proliferar, o pecado ia crescer de uma maneira que não ia ter controle. Né? Depois ele fala assim que... vocês três aí vão prestar atenção. Eu tenho olhos, viu? Para todos os lados. Que o muito estudar, o povo ia inventar e não ia ter limite para a criação. E hoje nós vemos a modernidade. Nós estamos num país que as coisas, que a criação o Japão é um dos países que mais inventa, que mais cria. Então essas pessoas que gostam de tecnologia, tudo fica com os olhos no Japão. Né? Porque você compra um negócio hoje, amanhã já tem outro melhor. Você compra depois já vai... Porque a Bíblia diz que não ia ter controle para inventar. Tudo porque o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? A inteligência dele está sendo usada, muitas vezes não é para a bênção. E o Deus agora vai sempre fazer aliança para redimir o povo, para trazer o povo de volta à primeira aliança. Que a primeira aliança ela não foi anulada. A primeira aliança que Deus fez lá no Éden não foi anulada por Deus. Quem anulou, quem desprezou aquela aliança foi o homem. E Deus começa a trabalhar com a humanidade. Toda a Bíblia, você vai ver a Bíblia toda, Deus fazendo aliança com o homem, porque o propósito de Deus é que nós voltemos para a primeira aliança. Por isso que hoje a gente chega nesse mundo, na vida que nós estamos tão fora do propósito de Deus. Tão fora do que Deus projetou para nossas vidas. E a palavra dessa aliança com Adão foi o seguinte, as promessas. Era a expressão dos propósitos de Deus em redimir o homem e julgar a Satanás. Como já mudou as palavras, né, as promessas. Antes era só para exprimir os propósitos de Deus, para que o homem crescesse. Agora é para redimir o homem, para resgatar os valores. Os valores foram perdidos, o caráter foi mudado. Né? Então Deus agora vai o quê? Ter que redimir o homem, resgatar os valores, a moral do homem e julgar Satanás. Depois, as palavras de bênçãos, em Gênesis 3,15. Essa semente é progressivamente manifesta em sucessivas alianças e consuma em Cristo e a igreja. Abra alguém lá em Gênesis 3,15. Pode ler. Então, a palavra da bênção é que a semente ela ia ser progressiva. À medida que o tempo fosse passando, ia chegar, a semente ela ia esmagar, ela ia ferir, ela ia pisar na cabeça da serpente, de Satanás. Né? E isso se acontece o quê? Nas alianças e se consuma em Cristo e a igreja. Você pode ver depois disso que toda história você vê Satanás ferindo o quê? O povo de Deus. Toda vez que ele tentava tirar o povo, levava o povo para o cativeiro, todo foi plano que de Satanás. E ele muitas vezes Satanás só conseguia porque o povo estava em rebeldia. E levava o povo cativo. Toda vez que andamos em rebeldia, nós nos tornamos escravos de Satanás. E ele pode nos levar para o Egito, pode nos levar para a Babilônia, pode nos levar para os calabouços dele. Quando nós andamos em desobediência,
nós nos tornamos escravos. E espiritualmente acontece a mesma coisa. Nós vamos para o Egito, trabalhar para Faraó, nós vamos para a Babilônia ser escravo, nós vamos para a cova dos leões, nós vamos ser jogados na fornalha. Espiritualmente acontece a mesma coisa. Quando nós andamos em desobediência à palavra de Deus. Então Deus começa ali a manifestar, e quando ele declara essa palavra, que a semente iria pisar na cabeça, aí sempre Deus levantava quem? Um tipo de Cristo. Moisés, Davi, Josué, Daniel, Moisés, né? Levava homens que representavam a Cristo. Era um tipo de Cristo. Jonas. E culmina em Cristo e a igreja, quando Jesus definitivamente ele vence a Satanás e subjugou todos os principados na cruz do Calvário. E a igreja, nós temos que andar consciente que Satanás já foi subjugado. Todos os reinos das trevas já foi subjugado. Satanás já foi derrotado. E ele só encontra lugar na nossa vida se nós deixarmos. Quando nós damos brecha, Jesus já venceu. Ó, vocês duas. Jesus já venceu. Jesus já venceu na cruz do Calvário. E agora nós não podemos andar, amados, de pecado em pecado. Não podemos andar em derrota em derrota. Não podemos andar sendo atingidos por Satanás. Se acontece isso porque nós não sabemos, não tomamos posse da aliança, da nova aliança com Deus em Cristo Jesus. Nós não tomamos posse. E o diabo pinta e borda, faz o que quer na nossa casa. Por quê? Nós não tomamos posse. Vivemos uma vida de coitadinho. Deixamos ele fazer tantas estardalhaços na nossa casa porque nós não tomamos posse. Jesus já venceu a Satanás. E ele só tem domínio, ele só bagunça a minha casa se eu deixo. Ele só entra na minha casa se eu deixo. Ok? Então nós precisamos saber disso, tomar posse dessa verdade. Jesus já venceu, já pisou na cabeça, já tirou o poder da morte das mãos de Satanás. A morte não tem mais domínio sobre nós. Ó morte, onde está a morte? Então nós temos, amados, que tomar posse, porque o Espírito de vida está em nós. Não há enfermidade, não há nada que possa nos fazer parar, a não ser nós mesmos. Então eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. Creia nisso. Quais foram as palavras de maldição? Gênesis 3, 16 a 19. Quais foram as palavras de maldição? Fala alto. Leia alto. E a mulher disse: multiplicarei sobre nós o sofrimento de tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para com teu marido, e ele te governará. Então, aí começa o quê? O princípio da degeneração. O homem começou a ser degenerado, a retroceder. Começou a decair, né? E dizem que o homem está evoluindo, né? Olha as coisas, acha que o homem está evoluindo, porque está criando um monte de coisa, está modernizando tudo, né? Mas se você for ver dentro da palavra, o homem está o quê? Involuindo, retrocedendo, porque ele está mudando a
sua natureza e se identificando com a natureza de Satanás. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos, trocarão seus desejos, né? O homem vai amar homem, a mulher vai amar mulher, vão vestir, a mulher vai vestir vestes de homem, o homem vai vestir vestes de mulher, e a humanidade acha que nós estamos evoluindo. Né? E nós estamos o quê? Decaindo. Por isso que nós temos que andar em contramão com o mundo. Tudo que o mundo faz, nós temos que ir do lado contrário. Porque o mundo acha que eles estão subindo. Mas quanto mais sobe, maior é a queda, né? E nós temos que continuar descendo. Descendo, nos humilhando, nos fazer que a palavra se torne espelho em nossa vida. Para que possamos parecer mais com Cristo. Amém? Então, ali começou aqui a se degenerar. O termo da aliança também foi fé e obediência. Que Deus sempre requeriu do homem era fé e obediência. Né? E a maior prova disso nós vemos em Abraão, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Nós vamos ver na aliança abraâmica. Né? Então Deus sempre exigiu na sua aliança que o homem tivesse fé e obediência. Está lá em João 16, 8 a 9. Leia lá para nós, Márcio. João 16, 8 e 9. Quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo. Vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o pecado que vai nos levar é o Espírito Santo que vai nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. Por isso que nós temos que tomar cuidado, que eu falei ontem, com as emoções. Muitas vezes nós usamos as emoções. Num dia que o culto está assim, nós choramos, fazemos voto, aliança, nunca mais eu vou fazer, e no outro dia está fazendo. Por quê? Mexeu só com a emoção. Não foi Espírito Santo. Foi o que? Apenas alma. Aí, nunca mais vou fazer isso. Vai lá e faz de novo. Porque não houve o quê? O convencimento do Espírito. Porque quem vai trazer arrependimento é o Espírito Santo. Por isso eu tenho que buscar o Espírito Santo. Eu tenho que buscar a unção de Deus. Porque é Ele quem vai mudar o meu caráter. É Ele quem vai trabalhar na minha vida. Somente com o Espírito Santo. Ok? Nós vamos ver aqui agora as evidências de fé na vida de Adão. Gênesis 3, 20. Pode ler, irmã Marta. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Então ali foi um ato de fé. Né? Foi ali, Adão fez de Eva um sinal profético. Colocou o nome de Eva e falou, porque você vai ser mãe de todo o ser vivente. Eva nem era mãe ainda. Ela nem tinha filho. E ali ele já usa uma palavra profética. Você vai se chamar Eva, porque é mãe de todos os seres viventes. Isso já foi um ato de fé. 21. Lê alto. E o Senhor deu vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles receberam vestimenta de pele, né? Houve ali uma proteção de Deus na vida de Adão e Eva. Depois vamos ver ali em Gênesis 4, 1.
Quem foi que deu nome ao primeiro filho? Foi Eva. Porque ela chamou Caim, porque ela falou: alcancei do Senhor um homem. Vê que a visão de Eva ainda era uma visão voltada para o Senhor. Porque ela escolheu um nome e que tinha ligação com Deus. É como se ela dissesse, encontrei favor do Senhor. O Senhor não me amaldiçoou totalmente, né? Então, de Deus alcancei um varão. Então, com certeza, eles ali imprimiram em Caim o temor do Senhor. É o que a gente estava falando ontem, né, irmã Marta? Depois, Gênesis 4:1. Depois, vamos ver a comunicação. Aí no Gênesis 4:1 mostra a resposta de Eva, né? Com o nascimento de Caim mostra que Eva não deixou de crer, de temer a Deus. E depois nós vamos ver a comunicação de Adão com os filhos, como ele ensinou os filhos na fé. Ensinou a fazer sacrifício. Adão ensinou Caim e Abel a sacrificar, né? Porque a Bíblia relata que nós conhecemos bastante, usando nas ofertas, o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Por que eles sacrificavam? Com certeza, Adão quem ensinou para seus filhos a sacrificar ao Senhor. Está lá, continuando aí no Gênesis 4:2. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Yahvé. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas da sua gordura, e atentou Yahvé para Abel e para a sua oferta. Então, com certeza, eles não iam sacrificar, fazer oferenda a Deus aleatoriamente. Com certeza, seu pai Adão ensinou seus filhos a sacrificarem ao Senhor. Então, Adão ensinou seus filhos sobre o seu Deus, o seu Criador. Certo? Então, mostra aí a evidência de fé na vida de Adão. Não há um juramento nessa aliança, não há registrado, mas o livro, né, Gênesis, conta toda a história dessa aliança. Qual foi o sangue dessa aliança? Em Gênesis 3:21. Que é quando Deus fez a Adão e Eva a pele, né? Então, para ter pele, com certeza foi sacrificado algum animal, né? Então foi feita com pele de animal. Então não se sinta tão culpado não com a sua pele de coelhinho, viu? Não foi a senhora que matou o bichinho, né? Eles se vestiam com pele de coelho, viu? Que chique. Com pele de coelho, não, com pele de animal, né? Mas era a maneira deles se vestirem. Não era para ganhar dinheiro. Então, ali foi o primeiro sangue, ali foi o sangue de aliança que Deus fez com Adão e Eva. Matou um animal e daquele animal, daquele sacrifício, daquele sangue, tirou a pele e fez vestes. Fala veste, fala o quê? Proteção, né? Cuidado. Ainda, tudo que Adão e Eva fez, Deus sempre cuidou, né? Esse Deus... Quem foi o mediador dessa aliança? Foi o próprio Deus. Mas ele já apontava, nesse sacrifício, ele já mostrava, já apontava para Jesus, né? Através do cordeiro que foi sacrificado. Ele já mostrava ali que o cordeiro perfeito que ia tirar o pecado do mundo. Ali foi dado início ao sistema sacerdócio de Adão como cabeça das gerações. Então começou ali uma nova história na vida de Adão com o plano da redenção. Então o plano de redenção começou a partir de quando Adão e Eva pecaram e Deus começou ali a colocar o plano da redenção em ação, né? O santuário também foi ali no Jardim do Éden, o lugar
que foi testemunha, foi o jardim do Éden. O selo da aliança. Adão e Eva receberam as vestes de pele como um sinal da sua fé no sacrifício expiador da aliança adâmica. Está lá que nós acabamos de ler em Gênesis 21. Essa aliança, amados, é uma semente introduzindo as alianças da redenção. Jesus, como semente da mulher, cumpre esta aliança redimindo o homem de volta ao perfeito e eterno relacionamento da aliança com Deus. Aí nós vamos entender que quando o homem pecou, Deus proveu meios para que o homem fosse redimido dos seus pecados e voltasse toda a sua atenção, para que voltasse no propósito primeiro que Deus fez com Adão. E Deus prometeu